Boa noite. Este é o Giro do Ping, o jornal do mesa tenista. Boa noite. Hoje nós teremos um Giro do Ping dedicado única e exclusivamente para a Copa do Mundo individual que ocorreu essa semana. Eu digo exclusivamente para a Copa do Mundo porque é um evento super importante, mas também porque nós não temos nenhuma outra notícia relevante e eu vou fazer uma crítica a isso no final desse vídeo. Então fica aí que eu acho que vai ser muito interessante. Vamos falar um pouquinho de Bruna Takahashi, nossa querida melhor mesa tenista do Brasil. Ela é número 21 do mundo. E ela, a vitória que chamou a atenção foi a vitória por 3-1 na fase de grupos. Era um jogo que se anunciava um pouco mais equilibrado do que foi. A nossa querida Bruna dominou completamente a Bernadette. Um confronto de musas do tênis de mesa, com todo respeito. E a Bruna acabou levando a melhor. Depois, nas oitavas de final, teve uma complicação com a Hashimoto. Um jogo que eu imaginei que fosse bom para a Bruna, porque ela, dentre as mulheres, tem uma bola forte, ela consegue finalizar. É, mas eu creio que justamente por esse motivo ela acabou perdendo. Não só, tá? Mas eu vou explicar o meu ponto aqui. Antes eu pensei, cara, a Bruna tem uma bola mais forte que as outras meninas, ela vai conseguir furar a Hashimoto com mais facilidade. A Hashimoto não vai conseguir fazer esse jogo dela, que ela fica catando até a morte, e catando, e catando, e catando, e catando, porque normalmente as meninas têm uma bola fisicamente mais fraca, mais potente, e a Bruna, para as mulheres, para o nível das mulheres, ela tem uma bola bem potente. Eu falei, cara, ela vai conseguir furar melhor. O que aconteceu foi o contrário, pelo menos no meu ponto de vista. Ela acabou errando muitas bolas e sem conseguir sustentar muito as trocas, justamente por ir muito forte e não conseguir talvez relaxar um pouquinho mais e trocar um pouquinho mais de bola, né? De repente dar uma um pouco mais relaxada, com mais efeitinho, passar uma bem colocada, depois dar de novo, depois passar mais uma bem colocada. No meu ponto de vista, ela deu forte, deu pra frente, só que ela dava, outra catava, ela dava, outra catava e depois ela errava. Então, tipo, ela não teve muita alternativa, não teve muito como sair daquilo. Ela errou muito, mas muito por esse estilo de jogo da Hashimoto, que é muito difícil. Em geral, o Kato é muito difícil, né? Principalmente no feminino. É, no feminino, o que que acontece? Como as meninas, como eu falei, têm a bola mais fraca, você consegue, as meninas conseguem catar mais, conseguem pegar mais, né? E aí você acaba perdendo um pouco de paciência com isso, né? Porque se você dá muito forte, a chance de você errar é grande. Se você ficar dando mais levinho, a mulher vai ficar catando 30 bola, 40 bola, 50 bola. Só que aí o lance é que tem que ter muita paciência, né? E nesse lance de paciência é o quê? Ah, dá uma, passa outra, dá uma, passa outra, aí passa uma na direita, depois passa uma na esquerda, dá um efeitinho um pouco mais alto, dá um pouco mais pra frente, varia um pouco o jogo. E no meu ponto de vista, a Bruna, no caso, não conseguiu nem chegar nessa fase, digamos, né? Ela acabava que dava uma, dava outra, já errava a próxima. E aí muito difícil. A Hashimoto acabou jogando muito bem, errou muito pouco e acabou, digamos que neutralizando todo o jogo da Bruna. Mas de qualquer forma foi uma excelente campanha, principalmente pela excelente vitória que ela teve contra a Bernadette. Vamos falar agora de o Calderano. O Calderano ganhou do Carlson, tá? O Calderano ganhou o primeiro do Ian Caric, vamos concentrar no Calderano aqui. Ganhou do Ian Caric de uma forma mais fácil. Contra o Carlson já foi mais difícil, o Carlson jogou muito bem. Eu fiz análise desses jogos todos aí, se você quiser saber mais dessas análises, tem na Ping Nation. Ping Nation é nossa escola online. Se você quiser entrar na Ping Nation e assistir as análises desses jogos, o link vai ficar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Depois, na segunda fase, nas oitavas de final, ele teve um jogo contra o Togami também muito difícil, 11-9 na nega. Contra o Carlson também foi 11-9 na nega. O último ponto incrível. Contra o Lebrun foi relativamente fácil. O Lebrun não teve tanta resistência. O Calderano jogou muito bem. Contra o Wang Chuqin, perdeu de 4-1, não tinha muito o que fazer, né? O Wang Chuqin hoje é o melhor jogador do mundo disparado, então o Calderano errou um pouquinho demais. Quando eu digo um pouquinho demais é pro padrão Wang Chuqin, entendeu? Porque para jogar contra o Wang Chuqin você tem que errar praticamente nada, né? E aí errou um pouquinho em alguns momentos ali, a vaca tava indo pro brejo, depois conseguiu se recuperar. Quando tava 3-1, o quinto set ele jogou bem também. Eu acreditei que dava, porque se ele faz 3-2, o Wang Chuqin ia panicar um pouquinho.
mas no fim das contas o Wang Chuqin acabou levando, e depois na final o Wang Chuqin ganhou do Matsushima. É complicado, complicado tentar dar um prognóstico aqui, assim, de como que a coisa vai rolar daqui pra frente. Só que não é nem triste falar isso, é só uma constatação de como a vida funciona, né? O tênis de mesa ele é um esporte de rendimento, ele cobra rendimento e um rendimento físico também. E quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a declinar fisicamente, né? Então, o Calderano tem uma impressão, é muito curioso, porque eu conheci o Calderano e inclusive joguei contra ele quando ele tinha acho que 10 ou 11 anos, ele era uma criança. Então, eu olho pra ele ainda como um molecão, entendeu? Mas fato é que pro esporte de alto rendimento, talvez ele tenha começado já o seu declínio. A boa notícia é que no tênis de mesa, como tem várias outras coisas que jogam ali também, né, que é a experiência, a forma de enxergar o jogo, a inteligência, a questão mental, então você consegue manter um alto nível até mais tarde, mas é fato que a questão física, ele é um jogador muito físico, né? Ela vai declinar se ainda não está declinando. É, outra boa notícia é que, digamos assim, se tem uma coisa ainda antes de se aposentar, que eu espero que demore a ele se aposentar, né? Mas digamos que antes de aposentar, se tem uma coisa que talvez ele escolheria fazer, seria conquistar uma medalha olímpica. E aí eu acho que é bem possível, porque a Olimpíada é um tiro curto. Então pode acontecer tudo, né? Então você pode de repente passar por uma fase super ruim, chegar na Olimpíada, jogar bem e subir no pódio. Então acho que o importante é que para ele é se manter no bolo. E ele certamente com esse resultado se manteve no bolo. Eu só chamei atenção para essa questão de declínio aí, porque evidentemente chama atenção a chegada desses caras mais novos, né? Então o Trus, que é um cara mais novo, que já chegou há algum tempinho, chegou, mas ainda é novo. O próprio Harimoto tá aí há sei lá quantos anos, mas chegou novinho, ainda tá novo. O Matsushima tá chegando agora, super novo. Quem mais aí? Ou os franceses, não tem como negar, né? Félix, Alexis e Flavien Coton são super novos. Thibaut Porret é bem mais novo que o Calderano. Então esses caras aí chegam babando, né? E eu acho que tá tudo ali no mesmo bolo. O Wang Chuqin, pra mim, né? Se fosse fazer uma brincadeira aqui de colocar os caras em prateleira, né? Gente, é só uma brincadeira que qualquer um pode jogar contra qualquer um aí e ganhar e perder, enfim, sei lá. Mas se fosse colocar, fazer uma brincadeira aqui, e vocês quiserem fazer a brincadeira também, escreve aqui nos comentários. Eu colocaria o Wang Chuqin numa prateleira acima. ah, Depois eu colocaria mais ou menos, cara, mais ou menos, talvez com uma leve vantagem ali que eu já vou explicar, mas mais ou menos no mesmo bolo. Lin Shindong, Lin Shindong, o Ruibo, Lin Shindong, Ruibo, Morregar, Harimoto, Matsushima, Felix, Calderano. Então veja, tem uma prateleira com o Anshukin pra mim. Ah, e Lin Ju na segunda prateleira também. E aí, pra mim, tem uma segunda prateleira com 8 caras. Então hoje, nível por nível, jogo por jogo, não tô falando do ranking. Ranking o Calderano tá, sei lá, segundo, terceiro agora, não sei. Mas nível por nível, cara, dentro dos 9 melhores do mundo, pode acontecer tudo em qualquer condição. Pra mim, né? Mesmo em caras que estão um pouco mais abaixo, eles podem fazer uma graça e tal, mas eu digo assim, ó, nível técnico mesmo, se bota tira o Wang Chuqin que para mim tá acima. Bota esses outros os 8 caras que eu citei. Tu bota todo mundo contra todo mundo, é impossível saber alguma coisa. Impossível saber o que vai acontecer, cara, é impossível, é super imprevisível, não tem como. Então, visando as Olimpíadas de 2028, então quer dizer, nós temos ainda 2 anos e pouquinho. Vai chegar ainda o Flavian Coton, que tá babando aí. Cara, pra mim não é nem na França, é tudo suposição aqui, né, gente? A gente é falador pra caramba, né? Mas pra mim não é nem o Alexis Lebrun que vai jogar as Olimpíadas no individual 2028. Se fosse apostar hoje, eu apostaria em Flavian Coton e Félix Lebrun. Mas tem o Gauzy também, que de tempos em tempos ele dá uma sossegada. Ele já é mais velho, então ele dá uma sossegada às vezes. E aí tem períodos da temporada que ele tá jogando pra caramba no mais alto nível mundial. Então tem o Gauzy nesse bolo ainda. Mas se fosse apostar em 2 caras pra jogar individual na França nas Olimpíadas, seria o Flavien Coton e o Félix Lebrun. E o Flavien Coton é super novo, deve ter, sei lá, 16, 17 anos, e já fez um super jogo contra o Calderano, gerando dificuldade pra ele, né? Então essa nova geração aí chegando vai complicar muito a vida do Calderano quando ele tiver ali os seus. Ele vai ter, no 2028, nas próximas Olimpíadas, ele já vai ter passado os 30 anos de idade. Então, cara, vai ser muito louco. Só que
como eu falei aqui, tudo pode acontecer, né? Então, o Calderano, um cara que é criativo, um cara que pensa muito bem o jogo, um cara cheio de experiência, certamente ele pode ganhar uma medalha em 2028. Cara, é o seguinte, a gente já é uma modalidade muito pequena. Eu queria fazer um apelo aqui. Eu sou um cara que eu crio muitas iniciativas. A maioria delas dá errado, mas uma outra dá certo e a gente vai trabalhando e vai tentando, né? No fim do dia, qual que é o objetivo? É fazer do tênis de mesa maior e uma ferramenta melhor para o ser humano, tá? E fazer com que a modalidade cresça. Infelizmente, a gente é uma modalidade amadora e pequena. Essa é a verdade, não tem nenhum problema em falar isso, é uma constatação, é um fato. Só que a gente precisa começar a desenvolver atitudes mais profissionais. A divulgação do esporte é uma delas. Cara, eu vejo muito pouco, seja Instagram, Facebook, portal de notícias, inclusive um dos motivadores de fazer o giro do ping aqui foi isso, porque tu não vê em lugar nenhum. Porra, a turma se esconde, mesmo os caras de seleção, velho. Tu vê, os caras não, os caras parecem que estão na caverna. Vai fazer um campeonato, tu não sabe pra onde que o cara vai, porque assim, ó, primeiro de tudo, o que eu queria deixar claro aqui, não é pra fazer fofoca sobre a vida de ninguém. E não é que a pessoa tenha a obrigação de falar sobre o que ela tá fazendo. Porém, quando tu tá dentro de um esporte e quanto maior o teu nível técnico, mais responsabilidade tu tem dentro daquele esporte. É quase como se fosse uma responsabilidade social, digamos assim. Fala assim, pô, eu sou um cara bom, eu sou um cara que viajo, eu sou um cara que compito. Então, pô, é interessante para minha imagem e é bom para o crescimento do esporte que eu fale das coisas que eu tô fazendo. Então, eu não tô pedindo para ninguém virar blogueiro aqui. Mas, cara, fala do que vocês estão fazendo, cara. Pô, hoje eu fiz o meu treininho aqui. Legal. Pô, turma, eu vou fazer um story aqui de 1 minutinho. Se eu não quero falar na câmera, se eu tenho vergonha, se eu não quero meter minha cara lá, escreve lá, ó. Eu fiz um treino assim, 2 back, 2 for, tal. Hoje meu treinador me falou isso, me falou aquilo. Hoje eu viajei para tal lugar. Hoje eu tenho competição em tal lugar. Hoje isso. Coisinha simples. Ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. Depois a turma reclama que não tem reconhecimento, que não tem patrocínio, que o tênis de mesa é pequeno, e é tudo uma cadeia, cara. Daqui a pouco você fala assim, porque no tênis de mesa se paga pouco. Mas tu não tem coragem e culhão e a dignidade de fazer um story, de colocar um negócio no Facebook, no Reddit, no Substack, no Snapchat, no caralho que for, não coloca. Daí depois tu reclama, mas é que só me paga isso. É porque o tênis de mesa é amador, é porque o tênis de mesa é chato. Ninguém mostra nada desse caralho. Ninguém mostra nada, ninguém mostra nada. Eu fui procurar notícia aqui e não tinha notícia. E tem um monte de gente jogando em um monte de lugar. E não tem notícia. Não tem notícia, ninguém faz notícia. Aí fala, mas é que a gente é pequeno. É óbvio que é pequeno. É óbvio que é pequeno. É pequeno. Já é chato. O esporte já é chato. Aí ninguém ainda fala nada do esporte. Aí como é que vai fazer? Acho que vocês já entenderam aqui e o jornal fica por aqui. Boa noite, até amanhã.